Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa sexta-feira. Começo falando sobre Brasileirão Série A, porque a 9ª rodada foi completada nesta quinta-feira com mais 4 partidas. Eu prometi que falaria quem levou a melhor no duelo Luiz Adriano e Jô. Pois bem, dessa vez o Verdão saiu com a vitória e Luiz Adriano deixou o dele. No derby, 2 pro Palmeiras, 0 pro Corinthians na Neoquímica Arena. O Internacional venceu em casa o Ceará pelo placar de 2-0. O Grêmio voltou a encontrar o caminho das vitórias e venceu o Bahia em Pituaçu, 2-0. Já o Vasco tropeçou em casa. Derrota de 2-1 para o Atlético Paranaense na Colina Histórica. Agora a tabela de classificação está assim. O Inter tem 20 pontos. Flamengo vem logo atrás com 17, assim como o São Paulo. Palmeiras tem 16, Atlético Mineiro 15, Vasco 14 pontos. Esse é o G6. O Santos também tem 14. Fortaleza e Fluminense têm 11 pontos, assim como o Grêmio, que está em 10º lugar. Na parte de baixo da tabela, Sport e Ceará têm 10 pontos, Corinthians, Atlético Goianiense, Bahia e Botafogo 9. Na zona de rebaixamento, Atlético Paranaense com 8, Coritiba também 8, Bragantino 7 e Goiás 5 pontos. Jogam no final de semana pela 10ª rodada. Neste sábado, Atlético Paranaense e Coritiba na Arena da Baixada, às 4h30 da tarde. Santos e São Paulo fazem o clássico Sansão na Vila Belmiro às 19 horas. Já no domingo, Fluminense e Corinthians jogam às 16 horas no Maracanã. Grêmio e Fortaleza jogam na Arena também às 16 horas. Às 18 horas é a vez de Atlético Mineiro e Bragantino entrarem em campo no Mineirão. Mesmo horário para Bahia e Atlético Goianiense no Pituaçu e Ceará e Flamengo no Castelão. Assim como para Goiás e Internacional no Estádio da Serrinha. Às 19h45, Palmeiras e Sport se enfrentam no Allianz Parque. E a rodada se encerra com o clássico carioca Botafogo e Vasco no Newton Santos às 8h30 da noite. Na artilharia do Brasileirão, Thiago Galhardo, do Internacional, que fez 2 gols na rodada de número 9, está isolado na ponta, com 8 gols feitos até agora. Falando sobre o Flamengo, diante da recente divulgação de novas informações sobre o incêndio que matou 10 adolescentes no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirma que as famílias que já acertaram as indenizações podem pedir que os acordos sejam revistos. Trocas de e-mails datadas de maio de 2018 dão conta de que o clube sabia das irregularidades do sistema elétrico do alojamento 9 meses antes da tragédia. Até o momento, o Flamengo fechou 7 acordos de indenizações. Jorge Eduardo, Samuel Tomás, Átila Paixão, Jedinho, Riquelmo, Vitor Isaías e Bernardo Pizeta. O clube ainda precisa indenizar as famílias de Arthur Vinícius, Christian Esmério, Pablo Henrique e o lado materno de Riquelmo. Segundo a coordenadora civil da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Cíntia Guedes, algumas famílias têm sim o direito de pedir que esses acordos sejam revistos, principalmente as que fizeram primeiro sem advogado e se sentirem prejudicadas. E disse que algumas têm inclusive procurado pela Defensoria Pública para saber se é possível rever o acordo. Situação atualizada então do Ninho do Urubu, com o incêndio que matou os 10 adolescentes no ano passado. Agora, com essa troca de e-mails, a situação pode complicar um pouco mais para o Flamengo e os acordos que já foram fechados podem ser revistos. Falando sobre NBA, forte candidato ao título da NBA, o Los Angeles Lakers está a uma vitória de mandar para casa mais uma vítima nos playoffs. Com uma estratégia defensiva sólida e muito eficiente no primeiro tempo, o time comandado pelo técnico Frank Vogel dominou o Houston Rockets. Passou um susto no fim, mas venceu por 110-100 e abriu 3-1 na semifinal de conferência. Agora, na partida do próximo sábado, uma vitória põe o time de LeBron James e companhia na final do Oeste contra Clippers ou Nuggets. O destaque individual foi Anthony Davis, com 29 pontos, 12 rebotes, 5 assistências e 2 tocos. King James teve 16 pontos, 15 rebotes e 9 assistências. Outros 4 jogadores marcaram pelo menos 10 pontos: Green, Caldwell Pope, Rondo e Caruso. Tá então, Lakers muito próximos de avançar para a final da Conferência Oeste na NBA. E eu me despeço hoje no Mercado da Bola aqui no Rio de Janeiro. O Fluminense está convencido de que terá que ir ao mercado atrás de um substituto para Evanilson, que era o vice-artilheiro do time em 2020 com 9 gols e foi vendido para o Porto de Portugal.
Com a saída do centroavante de 20 anos, a posição passou a ser a mais carente do atual elenco. Só a Fred, que ainda não está no ritmo ideal, e Felipe Cardoso, que estava até fora dos planos do clube. Na derrota para o Flamengo na última quarta-feira, Odair chegou a usar Nenê improvisado como um falso 9. A diretoria, junto da comissão técnica, tem analisado alguns nomes que foram oferecidos. Entre eles estava o de William Potker, que já trabalhou com Odair no Inter e perdeu espaço no clube gaúcho. Diante das dificuldades do cenário nacional, o clube está com foco para outros países sul-americanos. E a comissão técnica vem analisando possíveis nomes gringos. Porém, a janela de transferências internacionais no Brasil está fechada e só reabre no dia 13 de outubro. O Fluminense pode esperar, então, a janela de transferências internacionais aqui da América do Sul para buscar um novo nome para substituir Evanilson. Um ótimo final de semana para você e a gente se encontra na semana que vem com muito mais. Um forte abraço, pessoal. Guilherme Varia para a Rádio Conselheiro FM.